Olá, eu sou a Nayara Marques e hoje eu quero falar sobre o melhor livro que li durante o isolamento social. Como você deve ter visto no título deste vídeo, o nome do livro é O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. E desde que esse isolamento social começou, uma das perguntas que as pessoas mais fazem é: será que sairemos melhores dessa pandemia? Será que sairemos pessoas melhores? E a minha resposta é: eu, sinceramente, não sei. Ou seria melhor, eu sinceramente acho muito difícil. Primeiro porque existem pessoas que já estão, a caminho do inferno. E não faz diferença para elas se elas vão ou não vender suas almas para o diabo. Eu encontrei esse livro na estante de alguém durante uma live. Eu me lembro que no início do isolamento tinha live de tudo quanto é tipo. Tinha live da empresa que eu tava fazendo trabalhos, tinha live de faculdade, live disso, live daquilo outro. E eu não me lembro em qual live que eu vi, de qual pessoa, mas eu vi atrás, na estante de livros da pessoa, este livro e ele estava mais ou menos assim. E eu consegui ver o título, O Ego é Seu Inimigo. Pouca gente vai entender o que eu tô falando, mas quando você deixa o seu ego ir acima do seu caráter, acima do seu superego, acima do seu id, você paga um preço muito caro por isso. E esse livro mostra isso, sobre pessoas que colocam os seus egos, as suas vaidades, as suas luxúrias, as suas orgias, os seus prazeres, acima de si mesmas e acima da própria vida, acima até de Deus, caso elas acreditem. Esse livro ele foi escrito pelo Ryan Holiday. Ele tinha ou ainda tem uma agência de publicidade que atendeu grandes empresas como a Google e outras mega empresas. E o Ryan Holiday, ele foi um cara que ele largou a faculdade. Isso é extremamente comum, entre os bem-nascidos americanos. Eles largam a faculdade e vão abrir empresas, colocar as empresas para rodar. Muitas empresas viram startups gigantes como a Amazon. Só que esse cara, o Ryan Holiday, ele conta que ele se tornou uma pessoa independente financeiramente, extremamente jovem, e ele viu grandes empresários estadunidenses literalmente quebrarem por causa do seu ego, por causa da sua vaidade e porque não tiveram a humildade de colocar em xeque coisas necessárias e coisas desnecessárias para poder crescer como pessoa, para crescer como empresário e para crescer como cidadão, como ser humano, enfim. Esse foi o melhor livro que eu li durante o período do isolamento social, porque foi um livro que se encaixou plenamente nessa pergunta que muita gente está fazendo desde o início da grande quarentena ou do isolamento social, como queira. Será que sairemos melhores de tudo isso? Eu acho muito difícil, a menos que cada um avalie a si mesmo individualmente. Porque no mundo de hoje, as pessoas se tornaram amantes delas mesmas, amantes de si mesmas. E como diria Bauman, estamos vivendo tempos líquidos, de relações líquidas, onde as pessoas valem o que elas têm para oferecer, onde as pessoas valem o corpo que elas têm, onde as pessoas valem tudo, menos aquilo que vai durar até o fim, que é a essência, o caráter, a vergonha na cara e o brilho. Eu diria que isso que eu tô falando agora pode parecer um discurso moralista, mas o que muita gente chama de discurso moralista, eu chamo de discurso básico do caráter. Porque desde que essa pandemia começou, a gente vê o tanto que separa o joio do trigo, o tanto que separa as pessoas que pensam no próximo, as pessoas que pensam em si mesmas e as pessoas que pensam apenas em si mesmas e se esquecem completamente do próximo. E eu diria que pensar no próximo começa com a gente pensando com as pessoas dentro da nossa própria casa, com as pessoas da nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, onde a gente vive a maior parte do tempo. E uma coisa que a gente precisa entender é que a gente não vai salvar o mundo, a gente não vai mudar o mundo. O máximo que a gente vai conseguir fazer é mudar as nossas próprias vidas, mudar a vida de uma ou outra pessoa que nos cerca e mudar a vida dos nossos familiares, sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa legal, sendo uma pessoa de caráter. Porque quando você abre mão do caráter e coloca o seu ego acima de tudo, muitas vezes o ego acima do próprio Deus, você começa a
se orgulhar de absurdos, você começa a se orgulhar de ser quem você é, ainda que você seja uma pessoa com o caráter completamente torto. Você não se orgulha de fazer o que tem que ser feito, você se orgulha do seu ego, da sua vaidade, de coisas que são passageiras, de coisas que não geram frutos, de coisas que não te fazem melhor e não te acrescentam em nada e muito menos não acrescentam na vida do próximo. O que eu achei muito interessante desse livro é que ele vai não só no campo físico, mas também no campo espiritual. Obviamente não vou dar spoiler do livro, mas ele fala sobre grandes empresários que quebraram, pessoas que destruíram carreiras, tudo isso por causa do ego, e também pessoas que se deram bem, pessoas que cresceram, que evoluíram, que avançaram nas suas vidas, porque controlaram o seu ego. No mundo de hoje é extremamente comum você colecionar pessoas, descartar pessoas, usar pessoas, ter uma demanda de predador ou predadora e você chamar qualquer coisa de amor, inclusive a promiscuidade livre, que ganhou o nome, né, de amor livre. Antes de mais nada, eu não quero criticar ninguém, eu não julgo quem vive uma vida devassa e sem freio, mas eu acho que eu questiono o preço que muitas pessoas pagam por viver essa vida sem freio, uma vida pregressa. E eu não tô falando só dessa questão sexual e devassa, eu tô falando também da pessoa não ter freio em diversas vertentes do caráter, em diversas faces do caráter. E eu posso dizer que esse livro é o melhor livro que eu li durante o isolamento social, porque ele mostra o caminho sobre como construir uma sociedade pela qual vale a pena viver, mostra o caminho pelo qual as pessoas realmente vão melhorar. Não tem como a gente pensar em uma sociedade que funcione onde as pessoas não funcionam. E não tem como a gente pensar numa sociedade com uma menor taxa de criminalidade se a gente não trabalha o caráter dessas pessoas. E segundo Freud, o caráter, ele é a base da personalidade. Ele é a base do ego, é a base do superego, é a base do id. Então, quando as pessoas não têm caráter, tudo se normaliza, tudo se torna banal, inclusive o absurdo, inclusive o desrespeito, inclusive a falta de noção, inclusive a questão sobre vida e morte. As pessoas se acham no direito de matar os outros, de mandar matar, de fazer e acontecer. Tudo isso em nome do ego, tudo isso em nome da vaidade, tudo isso em nome de coisas que as pessoas não vão levar quando deixarem essa vida. E mais uma vez eu ressalto que eu também não sei se haverá esperança para uma sociedade melhor, para um Brasil melhor, para uma sociedade que pensa no futuro, né? Porque nós vivemos em média 75 a 79 anos. E para aqueles que pensam em deixar descendentes, para aqueles que pensam, né, para aqueles que já têm filhos ou estão deixando filhos, preciso pensar sobre as pessoas que você vai deixar no mundo, sobre o mundo que você vai deixar para essas pessoas. E não tem como a gente evoluir sem a gente plantar caráter, sem a gente desenvolver caráter, sem a gente investir naquilo que vale a pena, sem a gente investir em educação, sem a gente investir em conhecimento. E o que eu acho mais interessante para fechar esse vídeo é sobre como o autor trabalha as questões do ego no campo da religião. Ele pega a questão do cristianismo, do budismo. Por exemplo, no cristianismo, a grande questão é a questão do amor. Não existe como você desenvolver o seu caráter se você não é capaz de amar, se você não é capaz de respeitar as pessoas. Só evolui quem ama. Essa também é uma visão do espiritismo, né? Não existe evolução fora do amor e da caridade, que também é uma questão do budismo, né? São diferentes, mas leva a essa questão de evoluir e de ser melhor e de crescer, não só nessa vida, mas no plano espiritual. E tendo essa visão cristã, novamente eu ressalto, existem pessoas que parecem que elas sabem que elas estão indo a caminho do inferno. Então, para elas, não faz diferença se elas vão vender a alma para o diabo. Talvez para elas não fazem diferença nenhuma. Se elas venderem realmente a alma para o diabo e fazerem o que elas quiserem fazer uma vez no inferno, não há muito o que fazer em relação a isso. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Fica indicado o livro para quem quiser ler. O Ego é Seu Inimigo. Esse livro ele foi classificado como um livro de autoajuda, mas eu não acho que seria um livro de autoajuda
autoajuda. Eu acho que esse livro é um livro sobre aprenda a viver observando as outras pessoas. Porque o inteligente, ele aprende com o erro dos outros. O menos inteligente é aquele que vê os outros quebrando a cara, mas quer quebrar a cara também para ter certeza de que não vale a pena. Muita gente usa o argumento de experiência de ninguém não serve para ninguém. Mentira! Isto é uma mentira. A gente aprende sim com o erro dos outros, com os acertos dos outros também. Isso é um caminho de evolução. Muito obrigada e até a próxima.